Boa tarde a todos. Hoje estamos aqui com Ingrid Cañete, uma grande amiga de há uns 7 anos. Sim. Queria entrevistá-la hoje, falar um pouquinho, porque depois de uma conversa que tive com ela, me comentou uma ideia que acho especial e é ela tentar fazer um curso. Antes que isso, queria falar como la conheci a Ingrid. Nos conhecimos há uns 7 anos atrás. Eu comecei a trabalhar pela primeira vez no Brasil, aqui em Porto Alegre, em uma clínica, e minha vizinha de porta era Ingrid. E desde essa época sempre trocamos ideias, trocamos assuntos relacionados com as crianças. Então, Ingrid, tu nos podes contar como começa teu trabalho com as crianças? Sim. É bem interessante, porque até as pessoas me perguntam muito isso, né? Eu tomei contato com o tema dos índigos, das novas gerações, em 2000. E aquilo me foi muito especial, porque eu sempre gostei muito de crianças. Desde quando eu era criança, e eu tinha uma noção muito clara dentro de mim, com 2, 3 anos de idade, eu já era uma criança que me preocupava com as outras crianças, que gostava de cuidar das crianças, e eu tinha uma noção clara de que eu tinha uma missão aqui nessa vida, e que a minha missão estava ligada a cuidar das crianças e especialmente ajudar os adultos a entenderem e respeitarem as crianças. Isso veio comigo, eu acho. Então eu cresci dessa forma e sempre me chamou a atenção, na medida que eu fui crescendo, que as crianças gostavam muito de mim. Eu sempre tive uma ligação, uma conexão muito especial com elas, né? E de brincar, de me comunicar, de estar num lugar e as crianças virem para o meu lado e a gente esquecer do tempo, né? E até os pais comentarem: nossa, mas primeira vez que te viu e parece que te conhece há muito tempo. Então essa ligação eu sempre tive. Eu digo assim que eu tenho um amor muito grande, né? E me sinto como uma guardiã das crianças aqui na Terra. Esse é o tema. E então, nessa minha caminhada, eu já até fui tia, né, de escolinha infantil, trabalhei com crianças quando eu era mais jovem, e sempre com essa ligação muito forte e um elo assim, de coração para coração, né, das crianças falarem coisas para mim que não falavam para os pais, de sonharem comigo e os pais virem me contar. Então uma coisa muito boa, para mim muito especial. Quando chegou o ano 2000, eu recebi um texto pela internet que para mim foi um divisor de águas, e isso também as pessoas me perguntam muito, então acho interessante contar, que foi um texto que falava das novas gerações diferentes, chamadas crianças índigo. E eu comecei a ler aquele texto e comecei a me emocionar porque eu me identifiquei. E aí identifiquei toda a minha história como criança, né, as minhas características, o quanto eu me sentia uma criança diferente, porque isso que eu estou contando aqui, né, é óbvio que chamava a atenção dos adultos, eles não me diziam, mas eu era uma criança muito madura, desde sempre, tinha uma voz ativa, gostava de dar opinião em todas as coisas, e eu me identifiquei naquele texto perfeitamente. E resolvi pesquisar mais sobre o assunto, então eu passei a fazer uma pesquisa pela internet, que naquela época já era um meio da gente se comunicar, e conheci pessoas de toda a América Latina, a gente acabou formando uma rede de estudo sobre esse assunto, e eu achei que ali tinham informações que mais pessoas precisavam, que assim como eu me sentia dessa forma, eu comecei a pensar que outras pessoas também poderiam se sentir, se identificar os seus filhos. Então eu comecei a escrever pequenos artigos, né, e comecei a passar para algumas pessoas também através da internet. E essas pessoas ficaram impressionadas, como eu fiquei quando eu li, começaram a pedir para eu escrever sobre esse assunto. E aí chegou o ano de 2004, foi 2004, eu já tinha estudado bastante, já tinha pesquisado, tinha nessa época conseguido mandar vir um livro dos Estados Unidos, que foi o primeiro livro sobre o assunto, do Lee Carroll,
e só havia em inglês, e eu trouxe. E algo me dizia que eu realmente tinha que escrever, tinha que fazer um livro. E eu escrevi então o primeiro livro, que até mostro para vocês, essa aqui é uma nova edição, né? Ele já teve algumas edições, é o Crianças Índigo, a Evolução do Ser Humano. E foi um livro que teve uma aceitação imediata muito grande, assim, se a gente pensar que é um tema totalmente novo e até polêmico, né? Porque até hoje ele gera alguma polêmica, né? De quem não conhece. Ele foi um livro que teve grande aceitação, nós fizemos várias edições, vendemos principalmente aqui no Rio Grande do Sul, mas aos poucos as pessoas de outros estados começaram a ver e ouvir falar do assunto, queriam o livro e a gente acabou fazendo para uma editora de São Paulo uma outra edição. E assim foi, né? Já fizemos várias, e esse livro foi um marco inicial aqui também no Brasil, porque ele foi praticamente o primeiro livro sobre o assunto, e as pessoas começaram a pedir, né? E a pedir para falar mais, a pedir para mandar o livro. Então foi uma época muito interessante, 2005, quando eu lancei o Crianças Índigo, Evolução do Ser Humano, e nessa época também as pessoas me pediram para fazer um grupo de estudos, e a gente acabou organizando esse grupo, que durou uns 5 anos, mas sempre aqui no Rio Grande do Sul, né? Tudo aqui no Rio Grande do Sul. E as pessoas de fora começaram a perguntar se eu não podia fazer uma palestra, se eu não podia ir falar sobre o assunto em outras cidades, em outros estados. Então, gradualmente, né, o tema foi ganhando espaço, também algum espaço na mídia, algumas entrevistas aqui primeiro no Rio Grande do Sul, depois também eu fui chamada em São Paulo para dar entrevista, e o que eu acho que é importante a gente falar é que hoje o tema está bastante conhecido, surgiram novos livros, eu escrevi, por exemplo, sobre os adultos índigo, porque as crianças crescem e aí os adultos liam o livro Crianças Índigo, né? E se identificavam, e diziam, mas eu também era assim quando criança. Estou identificando meus filhos, estou identificando meus alunos, meus sobrinhos, meus netos, mas eu também era assim. Será que eu posso ser um índigo? Escreve sobre isso. Então eu fiz um livro chamado Adultos Índigo, que está tendo uma aceitação muito grande desde 2008, quando ele foi lançado, já fizemos várias edições. E isso tem ajudado os adultos a se entenderem e com isso também abrirem um canal de entendimento e de aproximação com as crianças, que isso é fundamental, porque hoje praticamente todas as crianças que nascem são crianças índigo e cristal. O que são as crianças cristal? As crianças cristal são também crianças desse grupo evolutivo índigo, mas com algumas características mais diferenciadas, tá? Então, quando as pessoas começaram a ouvir falar, também pediram para escrever. Todos os livros que eu escrevi até agora, eles vêm sendo solicitados, tá? E daí, que acontece que o tema foi ganhando conhecimento de um número maior de pessoas por todo o Brasil, até a América Latina, tem pessoas que me escrevem. E me pedem para fazer uma palestra, me pedem para eu ir até a sua cidade, as pessoas querem me conhecer pessoalmente, algumas viajam até a minha cidade, que é Porto Alegre, para fazer uma consulta, para conversar, mas está difícil atender todas as solicitações, né? Porque eu aqui no sul do país, para poder atender todos os pedidos do Brasil todo fica difícil, então tenho pensado em fazer um curso, criar uma forma de poder estar em todos os lugares que me pedem, né, sem ter que viajar, sem as pessoas terem que se deslocar. Poder responder algumas perguntas que as pessoas me fazem, como, por exemplo, como é que eu posso identificar e ter certeza que o meu filho é realmente índigo e cristal? Essa é uma pergunta que todos me fazem. Me escrevem, me pedem ajuda,
porque leem os livros, identificam as características dos seus filhos, mas querem ter a certeza, né? Algo mais concreto. Então, a ideia de fazer algum curso, de criar um caminho que ajude todos esses pais, todas essas pessoas, professores, enfim, que tem me inspirado nessa direção. E isso seria uma ideia muito boa, não? Beneficiaria muito não só as crianças, sino a los pais, Sim. que às vezes não sabem o que fazer. Sim. O médico les fala uma coisa, o psicólogo les fala outra coisa, e al final ficam mais desnorteados.